Olá, hoje é o dia 14 de dezembro de 2014, dia em que nossa cidade completa 53 anos de emancipação política. Pensando nisso, nós, o Queimadas no Foco, tivemos a ideia de fazer esse documentário para vocês. Foram longos dias de gravações, de entrevistas e de muita pesquisa. No dia 14 de dezembro de 1961, surgia uma queimadas de um povo pacato e muito trabalhador. A 133 quilômetros de João Pessoa, no agreste paraibano, aos pés da Serra de Bodopitá, uma cordilheira formada por planaltos e planícies com 45 quilômetros de extensão, está localizada a cidade de Queimadas, onde as belezas naturais se destacam em meio às belas paisagens. Queimadas é um município brasileiro do estado da Paraíba, com uma população de 42.586 habitantes, distribuídos em 409 quilômetros de área. É considerada a 12ª maior população da Paraíba e a mais populosa residindo no perímetro rural, com aproximadamente 18.000 habitantes, de acordo com o IBGE. A economia fortificada através do seu comércio durante décadas impulsiona o desenvolvimento local. Outros meios mostram que Queimadas possui outros grandes fatores de crescimento, através da agricultura familiar e agora com um grande potencial turístico, revela que o município é capaz de desenvolver-se ainda mais. O catolicismo, desde o século XIX, é a religião mais praticada pela maior parte dos queimadenses. Isso porque, em 1888, foi construída a primeira capela, em 1904 reformada, constituindo-se alguns anos mais tarde a sua matriz, a paróquia Nossa Senhora da Guia, que foi fundada em 3 de outubro de 1944, quando foi ligada à Arquidiocese da Paraíba, em 14 de maio de 1949. Momento em que foi criada a Diocese de Campina Grande. Essa é Queimadas, a terra que sempre no início do ano se torna palco de uma das mais tradicionais festas de rua do estado paraibano, a Festa de Reis. Fomos até a residência do professor Antônio Carlos, ele que é queimadense e escreveu um livro sobre a história de Queimadas. Ninguém melhor do que ele pode nos dizer como deu-se a emancipação do nosso município. A cidade em si, ela surgiu, segundo algumas pessoas, alguns pensantes da época, a começar por Dulce Barbosa, as pessoas na época que tinham um pensamento mais crítico achavam que naquele momento não era o momento ainda ideal para que isso acontecesse. O fato é que a cidade se emancipou através de uma lei proposta por Vital do Rego, deputado Vital do Rego, que também na época as pessoas com um pensamento mais crítico achou que era mais um interesse político, já que as raízes políticas de Vital do Rego estavam assentadas aqui em Queimadas. Então, sempre que tem essas emancipações de cidades, as pessoas ligam muito à questão política, de interesses políticos, já que, na medida que as cidades vão surgindo também cargos,
né? O interesse político prevalece nesse sentido. Então, a emancipação política de Queimadas, naquele momento, ainda era um povoado bastante inexpressivo, mas ela foi bem-vinda, não tenha dúvida disso, porque foi uma forma de mostrar a cidade, mostrar nosso povoado a partir daquele momento, de 1961, como cidade, e a partir dali, nós, isso prova na prática, quem vive aqui sabe disso, temos um povo bastante persistente, né? Com bastantes iniciativas privadas, e a própria localização também da cidade contribuiu demais para isso, para que esse desenvolvimento acontecesse de maneira tão rápida a partir do final da década de 70 e início da década de 80. Mais especificamente nas décadas de 80 e 90, Queimadas deu um salto enorme em qualidade. Parte do nosso desenvolvimento deve-se à localização estratégica do nosso município, que está a cerca de 15 quilômetros de Campina Grande. Outro ponto que pode ser levado em consideração é o fato da nossa cidade ser cortada por uma das principais rodovias federais no estado da Paraíba, a BR-104. A proximidade com a Rainha da Borborema foi um dos principais fatores que atraiu o pastor evangélico Erivan Gomes e sua família para Queimadas. Quando nós escolhemos morar em Queimadas, o que nos atraiu de fato é a proximidade com Campina Grande. Queimadas está distante apenas 15 quilômetros do centro de Campina. E por ser uma cidade promissora no que diz respeito principalmente à questão do comércio, muito forte, isso é uma coisa que nós conhecemos desde que chegamos em Campina Grande, há muitos anos atrás, que Queimadas tem esse potencial. E a escolha de vir para Queimadas é pelo povo hospitaleiro que ela é, e nós experimentamos isso, fomos muito bem recebidos aqui na cidade de Queimadas. São 9 anos que nós estamos aqui, junto com a minha família, e fomos muito bem recebidos. Então, quando nós escolhemos Queimadas, escolhemos justamente por ser essa cidade que tem um potencial que, temos certeza, ainda vai crescer muito. Aqui nós temos uma população ainda, apesar de ser uma população desenvolvida no sentido de comércio e de cultura, mas é uma cidade mais pacata, não é? Apesar de estarmos tão próximos de Campina, mas ainda existe uma vida pacata. E essa escolha foi uma escolha também visando este lado, de poder criar meus filhos aqui nessa cidade, longe um pouco ainda de todo o corre-corre, do ascetismo e até mesmo da violência das grandes cidades, como Campina Grande, João Pessoa e mais cidades. Queimadas é terra de figuras históricas, lideranças políticas, valentões e entre outros personagens. Mas a sua história é feita principalmente por anônimos, gente da gente, a exemplo do já falecido Geneton, pai da cabeleireira Gisélia. Meu pai era uma pessoa assim. Eu até me emociono, né? Porque ele foi um grande homem. Ele soube criar a gente, sabe assim, dizia, olha, eu não quero uma filha minha atendendo em bar, certo? Mas eu quero uma filha, certo? Que fique como uma dona de casa. Não queria que a gente trabalhasse, queria que a gente estudasse e ficasse de casa, né? Só que assim, como pai, ele foi tudo, entendeu? Podiam dizer, não, teu pai é isso, mas ele era meu pai. Entendeu? Ele começou junto com o pai de Paulo Seixas, né? Como a Casa da Fruta, né? E essa Casa da Fruta deu continuidade. Depois ele parou e continuou com o bar. E eu só fiz continuar, continuar aquilo que ele realmente deixou, né? Porque um pai sempre deixa uma herança para o filho. Quando não pode deixar o estudo, tem que deixar uma profissão. Queimadas também é uma referência nas mídias sociais, pois possui vários portais online de notícia, como é o caso do Queimadas no Foco, Queimadas Acontece e o portal Queimadas, que mantém o nosso município informado sobre os principais acontecimentos da nossa terra. Eu vejo essa mídia online como uma verdadeira ferramenta aí de informação para as pessoas da nossa cidade, né? Que
ultimamente só dependiam dos veículos de comunicações comuns, a exemplo das rádios, das televisões. Com o blog já é diferente. Hoje ele nos possibilita, nós fazemos trabalhos audiovisuais, como estamos fazendo esse documentário, e também levar a informação até o nosso leitor de uma forma mais rápida, né? Não esquecendo, claro, de apurar as fontes e passar com a maior responsabilidade possível as informações para os nossos leitores. E Queimadas, elas de fato se tornam um destaque, principalmente nas cidades circunvizinhas, né? Que nós hoje temos 3 grandes portais de notícia, né? Iniciando pelo Queimadas no Foco, esse que está fazendo esse documentário. Também temos o do nosso amigo Lamartine Miranda, né? O Queimadas Acontece. E também o do nosso amigo Elmo, né? Que é um dos mais antigos aí, o portal Queimadas. Atualmente, a cidade possui 2 rádios, a Queimadas FM, que é uma rádio comunitária, e recentemente ganhou também uma emissora comercial, a Correio do Agreste. Nessa cidade, as igrejas evangélicas aos poucos também garantem seu espaço e, de acordo com os últimos censos do IBGE, é a religião que mais tem ganhado adeptos em nossa cidade. Mas esses números não animam muito o pastor Erivan Gomes. Quando nós falamos em números de evangélicos, nós temos que entender de fato o que é evangélico. Hoje, no censo do IBGE, se pergunta se você é crente, ou se você é católico, ou se você é protestante, ou se você é umbandista. E essas perguntas são tidas apenas com um marcado de um X e uma determinada lacuna que vai ser preenchida. Mas, de fato, eu não vejo o evangélico apenas por nome, porque, de fato, hoje em dia está na moda ser crente. Nós vivemos um período hoje muito crítico na história. E nós, como igreja reformada, que viemos da reforma protestante, nós levantamos sempre essa bandeira de que, de fato, hoje o que está se precisando é de uma nova reforma dentro das igrejas evangélicas. Porque, de fato, ser evangélico é seguir o genuíno evangelho que o Senhor Jesus deixou. E nós sabemos que, no número do IBGE, essas pessoas, ou os verdadeiros genuínos crentes, estão aí misturados com pessoas que apenas proclamam uma fé, se tornaram religiosos da fé e se autodenominam agora evangélicos, mas que a sua vida, a sua prática cristã não demonstram isso. E então nós aí, como eu falei para você, dentro desse leque entram todos aqueles que não são católicos, são evangélicos. E agora aí você precisa, no momento que você vai ver isso com uns olhos críticos, passar pela peneira, de fato, o que é ser cristão, o que é ser evangélico, porque nem toda igreja que se diz evangélica é de fato evangélica. Queimadas tem como suas principais características urbanas seus casarões antigos e as ruas centenárias, Eunice Ribeiro e a João Barbosa da Silva. Inclusive, esta última que leva o nome do pai da ex-prefeita e educadora Maria Dulce Barbosa. Foi ainda a primeira rua a surgir em Queimadas. Em relação à sua parte natural, a cidade possui vários sítios arqueológicos, a exemplo do lajedo que leva à Pedra do Touro. Estivemos no local e, para nossa surpresa, fomos visitados por um grupo de saguis, espécie de macaco nativa da região. Apesar de revelar toda a sua exuberância, ultimamente a área tem sido vítima de um grave crime ambiental, causado por vândalos que picham as rochas, causando uma lamentável poluição visual. Além de um grande número de pessoas que inconscientemente sujam o local, espalhando lixo e agredindo assim o meio ambiente. No entanto, nem todos pensam dessa maneira e ajudam a conservar esse patrimônio natural que é de todos e que deve, portanto, ser preservado para as gerações futuras. Qual queimadense nunca teve curiosidade de saber sobre o nome de nossa cidade? Sempre foi Queimadas? Fora Tataguaçu?
Com a palavra, o professor e historiador Antônio Carlos. Segundo os historiadores com os livros mais antigos que fazem referência sobre queimadas, Irineu Joffre, existe um livro chamado Sinopses das Seis Marias, que faz uma referência à data de Terra de Queimadas. E segundo esse próprio documento, em 1712, quando os primeiros europeus chegaram aqui, especificamente Pascal de Oliveira Leite, que foi, segundo o documento, o primeiro dono dessas terras, primeiro documento com referência a essa localidade, tem lá o nome Queimadas. Isso em 1712. Segundo os historiadores, segundo as referências que faz nos livros, esse documento se encontra no cartório de Pombal. Portanto, o nome de Queimadas, esse nome da nossa cidade, o nome do nosso município, sempre foi Queimadas, nos documentos que existem. Portanto, existiu e existe uma tradição popular passada de boca em boca que o primeiro nome da nossa cidade, do nosso município, teria sido Tataguaçu. Palavra indígena que significa fogo grande. E segundo os próprios historiadores, eles fazem uma análise desse nome e a interpretação é que os primeiros portugueses, ao chegarem aqui, colocaram fogo, atearam fogo na mata para a prática da agricultura e da criação de gado. Os indígenas, que certamente eles próprios teriam trazido, já que os europeus eles não metiam a mão na massa, como a expressão popular, eles botavam as pessoas para trabalharem para eles, especificamente os indígenas. Esses indígenas eles devem ter trazido de outro canto, porque quando os europeus chegaram nessa localidade já não existia mais índio. A localidade estava completamente vazia, desabitada em relação aos índios. E eles vieram e trouxeram os índios. Ao atear fogo na mata, a interpretação é que os índios, vendo aquilo, o fogo muito grande, eles se assustaram, evidentemente, e saíram dizendo pronunciando essa palavra, Tataguaçu, ou seja, fogo grande. Eis aí a origem do nome. Ficou, nesse momento, a justificativa dos historiadores é que, naquela época, era proibido por lei vinda do Reino de Portugal, se escrever qualquer documento oficial com vocabulário indígena. É tanto que, em um determinado momento da história, não só de Queimadas, mas do Brasil todo, os padres se sentiram no direito de mudar o nome das cidades, baseado exatamente nessa lei vinda de Portugal. Né? Mudaram o nome de Lagoa Seca, era outro nome, era Ipuarana, mudaram para Lagoa Seca. Caturité passou durante muito tempo sendo Conceição, recentemente é que voltou a ser Caturité. Barra de Santana era Bodocongó, e muitas outras cidades aqui na circunvizinhança que tinha nome indígena e foi mudado para nome aportuguesado, ou nome português mesmo, né? E a palavra Tataguaçu, voltando a ela volta a aparecer, aliás, ela aparece oficialmente em documentos a partir da década de 40, quando foi feita uma lei estadual mudando o nome de Queimadas para Tataguaçu, baseado, como foi dito, na tradição popular. Veio passando de boca em boca durante décadas e mais décadas, e as pessoas achavam que deveria fazer essa homenagem à cidade, fazendo um resgate da história, mudando o nome de Queimadas para Tataguaçu. Agora, lembrando que os primeiros documentos sobre essa localidade já usavam o nome Queimadas. Então, aí está esclarecido todas as dúvidas. Os primeiros documentos recebiam o nome de Queimadas, mas certamente não tinha o nome Tataguaçu porque era proibido por lei. Usava o nome Queimadas, que era exatamente o nome em português. E aí essa lei, que veio na década de 40, 1940, ela foi uma tentativa de resgatar a nossa história, que não pegou, as pessoas não chamavam, ninguém chamava Tataguaçu, e acabou, a lei durou pouco tempo, foi esquecida,
e voltou a ser queimado. Os documentos oficiais passaram a ser escritos com o nome Queimadas, mas nós temos ainda, você procurando aí com as pessoas mais antigas que nasceram aqui, elas têm o registro como nascido em Tataguaçu. Pelo menos eu já vi alguns documentos, alguns registros de algumas pessoas como nascida em Tataguaçu, no sítio Tataguaçu, do município de Campina Grande, no caso. A cultura de Queimadas também tem alguns representantes ativos, pessoas que se preocupam em levar adiante os costumes e a história de seu povo, como é o caso do jornalista e poeta Paulo Seixas, uma figura bastante conhecida no lugar. Vou ler para vocês em primeira mão João de Carvalho, um mito queimadense, ok? E a história começa mais ou menos assim. Desde criança que ouço falar das histórias de um valente, um homem cuja trajetória está na memória de muita gente. Peço licença e abro o caminho para lembrar João de Carvalho, um grande mito queimadense. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Eu vim para Queimadas muito novinho ainda, eu tinha menos de 3 anos de idade. Então eu vivi praticamente toda a minha infância, minha adolescência, em Queimadas, né? Meu pai tinha um pequeno comércio e ali até o ano de 1998 a gente viveu ali, né? Então eu sempre me identifiquei com as coisas de Queimadas, né? Eu sempre fui aquele garoto rebelde, que dava trabalho, mas dentro do limite, nada do que se compara a hoje, né? E aí eu, modéstia à parte, eu tinha o meu lado criativo, né? E é como eu já disse, né? Eu levava sempre isso para o papel, né? Então, desde aqueles primeiros cordéis que eu escrevia, então, eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, né? Forçadamente. Então, vivi mais de 10 anos lá, sempre trabalhando, mas aí eu decidi, quer dizer, em família decidimos, vamos voltar para a Paraíba, né? Eu moro até hoje com meus pais, a gente mora em Campina Grande, mas eu nunca perdi esse meu vínculo com Queimadas, né? Queimadas, assim, foi a cidade que me acolheu. Eu devo muito a Queimadas, assim, meus amigos, né? Meus momentos mais felizes, mais alegres da minha infância e adolescência estão em Queimadas. Então não há como perder, né, essas raízes. Durante o tempo que eu vivi no Rio, foi um tempo de saudades. Eu procurei sempre manifestar esse meu apego, né, com a literatura, com a poesia, né, sempre desenvolvendo cordéis. E sempre sem fins lucrativos, né? Porque isso aqui eu escrevo, eu busco patrocínio, ou assim, busquei também ajuda política, né? Já que eu faço parte da atual gestão. Eu desenvolvi todo um lado, assim, um trabalho assim voltado para a cultura. Eu vou nas escolas, eu dou palestras sobre poesia de cordel, eu levo dinâmicas para a criançada. E, quer dizer, esse lado cultural, né, esse lado de trabalhar com cultura aliada à educação, isso já foi, assim, uma bandeira de luta que eu defendi enquanto candidato. Não tenho mais pretensão. Isso é uma coisa que eu afirmo aqui categoricamente. A política não tem o meu perfil. Eu não tenho um perfil para a política. É também uma terra de histórias curiosas, onde até mesmo uma dona de bar se transforma em cabeleireira, mudando radicalmente de ramo. Porque eu fui dona de bar. Então é bem interessante você sair de um ramo e de repente se tornar cabeleireira. Isso foi uma coisa muito, assim, que refletiu muito assim nas pessoas de Queimadas. Mas Gisele era dona de bar, de repente salão de beleza, né? E eu sempre tive esse sonho. Queimadas cada dia está se desenvolvendo, certo? O crescimento é grande, então eu procurei não sair da cidade, porque eu quis investir, porque realmente é uma cidade que está crescendo. Ao longo do tempo, homens e mulheres ilustres se destacaram, tanto no meio político quanto em outras atividades profissionais. Pessoas que colaboraram efetivamente com o crescimento do lugar, contribuindo assim para a formação de sua própria identidade.
são muitos queimadenses ilustres que a gente pode dizer assim, pode tirar o chapéu. Eu, particularmente, tenho vários, né? A exemplo dos amigos que a gente tem, o falecido Antônio Olímpio, Severino Araújo, Seu Moura, Seu Baninho, Seu Américo, Seu Pinto, muita gente, pessoas do povo, Oscar, Sapateiro, são muitas pessoas que assim, a gente teve convivência, né, e viu assim que eles, naquele momento, eles desenvolviam o ofício e era um ofício voltado para o povo. Eles eram pessoas extremamente requisitadas, porque naquele momento, aquele ofício era extremamente importante para a população. Então a gente pode dizer que tira o chapéu para essas pessoas, porque elas não tinham interesses mesquinhos, não tinham interesses de politicagem, eram pessoas realmente que serviam ao povo. Claro, e evidentemente, como era o seu ofício, eles tinham que ter vendia sua mão de obra, evidentemente. Mas aí eu quero me deter especificamente a uma pessoa que é Dulce Barbosa. Evidentemente era uma política, mas assim, ela marcou a história de Queimadas, ninguém tem dúvida disso, eu creio. Dulce Barbosa, a partir da década de 30, você imagina a década de 30, até 1930 a mulher sequer podia votar. No final da década de 30, Dulce Barbosa já estava na política. Na década de 40, Dulce Barbosa já é vereadora em Campina Grande. Quer dizer, foi uma figura que certamente os mais jovens, futuramente, vão se debruçar muito sobre a história dessa mulher. Porque hoje, qualquer referência a Queimadas, a história do nosso município, é impossível contar sem lembrar de Dulce Barbosa. Não porque ela está falecida, mas é porque ela realmente marcou. Era uma mulher, como eu já citei em vários textos, à frente do seu tempo. Era muito comum, você imagina, em 1930, a mulher não tinha documento. Se quisesse resolver alguma coisa, usava o documento do pai, se fosse solteira, se fosse casado, usava o documento do esposo, e não podia votar. De repente, após a sessão de Getúlio Vargas ao poder, a mulher passa a ter o direito de votar, passa o direito a ter documento, e de se votar e ser votada. Dulce Barbosa se insere já na política queimadense, se elegendo já na década de 40 vereadora por Campina Grande, mas representando Queimadas. E em 1961, Dulce Barbosa se elege prefeita do município de Queimadas. O esporte queimadense se destaca principalmente no futebol, onde vários atletas locais chegaram a atuar em times profissionais, como é o caso do ex-goleiro Isaías Almeida, que defendeu as cores do 13 Futebol Clube. Um dos grandes colaboradores do futebol queimadense foi o ex-prefeito Saulo Ernesto, que fundou a equipe da Sociedade Esportiva Queimadense em 15 de novembro de 2003, chegando inclusive a ser campeã da Série B do Campeonato Paraibano de 2007. O campeão paraibano da segundona comemorou o título com oração. Queimadas hoje é campeão paraibano da segunda divisão. E amanhã a gente vai brigar pela primeira. No ano de 2009, quando a equipe disputou a Série A do estadual, teve a melhor atuação da história, chegando a disputar as quartas de finais do campeonato, perdendo o primeiro jogo para o 13 pelo placar de 2-0 e na segunda partida vencendo o Galo por 1-0. Mesmo assim, não conseguiu passar para a final. Queimadas completa 53 anos de emancipação política e nesse momento que estamos chegando ao final desse documentário, nada melhor que o prefeito atual, Jacó Maciel, deixar uma mensagem para todos os queimadenses nessa data tão especial. Primeiro, agradecer a Deus por viver esse instante, e Queimadas completando 53 anos de vida. A mensagem que eu trago é de superação, de felicidade, desejar muita saúde a todo o povo de Queimadas e dizer que vou continuar sempre trabalhando por este povo. Desde que assumi o governo, eu estou focado em melhorar as condições de vida da população,
da cidade, sobretudo trazendo aquilo que as pessoas muitas das vezes não acreditavam que ia acontecer. A exemplo de várias obras importantes que estamos executando, e até o final do mandato eu vou estar, se Deus quiser, concluindo aquilo tudo que eu pensei, que eu imaginei, né, dentro das condições reais da cidade, querendo fazer sempre mais, mas a mensagem que eu deixo é de superação e de confiança, onde a cidade, onde esse povo possa confiar num governo sério, transparente e que quer o melhor para essa cidade. Parabéns, Queimadas, pelos seus 53 anos de emancipação política. São os sinceros votos de todos nós que fazemos o blog Queimadas no Foco. És Queimadas bonita e garbosa, tua gente é ordeira e viril, hás de sempre crescer graciosa sobre o colo da pátria gentil. Pequenina Queimadas de outrora, hoje és grande, formosa e querida, tua fama se estende lá fora, no Brasil tu já és conhecida. Muito formosa é a tua bandeira, lindas cores tem teu pavilhão, jubilosos cantamos teu hino, em sinal de leal gratidão. O teu solo por Deus preparado contribui para a tua grandeza, a lavoura e